Oi, eu sou a professora Carla Dias e na aula de hoje a gente vai falar sobre as primeiras teorias evolutivas. Se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo com seus amigos naquele grupo de WhatsApp da turma, tá bom? Antes de mais nada, a gente precisa entender o sentido da palavra evolução em biologia. Geralmente, quando se usa esse termo, a gente sempre atribui um sentido de melhoramento para o termo evolução. Por exemplo, quando alguém fala para você assim, João evoluiu muito nos últimos anos, você imediatamente pensa que João melhorou, se tornou alguém mais consciente, ou que ele melhorou de vida, certo? Em biologia, não é nesse sentido. Evolução em biologia não quer dizer melhoramento, quer dizer transformação. Imagens como essa aqui fazem referência à Marcha do Progresso, que foi uma representação da evolução humana num artigo que foi muito mal interpretada. Ela fez as pessoas acharem que um dia uma macaca deu à luz a um ser humano, e não foi isso que nenhum dos evolucionistas que nós vamos citar nesse vídeo propuseram. Eu deixei aqui nas descrições do vídeo um artigo que fala sobre a origem dessa imagem, para caso alguém queira entender melhor como a história dessa ilustração acabou se tornando uma das maiores fake news da ciência. Até o final do século XVIII, predominava-se a ideia de que os seres vivos permaneciam imutáveis desde a sua criação. Essa ideia era chamada de fixismo. Segundo o fixismo, as espécies atuais seriam as mesmas do mesmo jeito desde que elas foram criadas. Acontece que o conhecimento científico mostrava que nem a própria Terra, nem o próprio planeta Terra era imutável, como a gente já citou no vídeo sobre a origem da vida, que eu vou colocar aqui nos cards. Um dos precursores da visão de que os seres vivos sofriam transformações foi Georges-Louis Leclerc, o Conde de Buffon. Ele considerava que as espécies possuíam uma espécie de molde interno e sofriam modificações devidas à ação no ambiente, o que gerava variedades de seres vivos a partir do mesmo molde. Em 1809, o outro evolucionista, chamado Jean-Baptiste Lamarck, publica sua obra mais conhecida, chamada Filosofia Zoológica. Segundo Lamarck, organismos muito simples estariam se originando por geração espontânea a partir da matéria inanimada. À medida que o tempo fosse passando, esses seres iam se tornando cada vez mais complexos e mais organizados. Segundo Lamarck, o ambiente alteraria as necessidades de sobrevivência do organismo, levando a mudar seu comportamento. As mudanças de comportamento do organismo ocasionariam mudanças em certas partes do corpo dele. O uso frequente de uma estrutura poderia provocar o desenvolvimento dela. Já a falta de uso de outras estruturas poderia levar à atrofia. Essas explicações ficaram conhecidas como lei do uso e desuso. Lamarck também propagava a ideia de que as características adquiridas durante a vida de um indivíduo eram transmitidas para os descendentes. Essa ideia ficou conhecida como lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Para explicar a lei do uso e desuso, ele usou como exemplo algumas aves aquáticas, como é o caso do tuiuiu, uma ave amazônica. Segundo ele, pelo esforço de esticar as pernas, para não molhar as penas, essas aves teriam se tornado pernaltas. A cada ganho de tamanho das pernas era transmitida para a próxima geração, que também forçava o estiramento das pernas e assim por diante. Outro exemplo usado por Lamarck foram os ratos topeira. Segundo ele, esses ratos teriam ficado cegos. Olha o gato subindo e atrapalhando o vídeo de novo. De novo. Não! Outro exemplo citado por Lamarck foram os ratos topeiras. Segundo ele, esses animais teriam ficado cegos pelo desuso da visão no ambiente escuro de suas tocas.
Aí alguém poderia dizer assim: ah, professora, que ideias mais toscas, ainda bem que vieram outras pessoas mais inteligentes para dizer que Lamarck estava completamente errado. Segundo o próprio Darwin, que, spoiler, produziu boa parte das ideias que são aceitas atualmente sobre a teoria da evolução dos seres vivos. Lamarck foi o primeiro naturalista a chamar a atenção para a possibilidade de todas as mudanças no mundo orgânico serem resultados de leis naturais e não de interferências milagrosas. Antes de falar de Darwin, vamos trazer aqui um outro personagem dessa história que faz a gente ter certeza de que a teoria da evolução seria descoberta independente de Darwin. Esse personagem chamava-se Alfred Russel Wallace. Wallace viajava pelo mundo coletando espécimes tanto para desenvolver os seus próprios estudos e suas próprias pesquisas, mas também para vender esses espécimes para outros cientistas e colecionadores da Europa. Como ele não tinha berço de ouro, era assim que ele ganhava a vida. Ele veio até mesmo para a bacia amazônica, onde coletou muito material importante para suas próprias convicções, tanto para a origem das espécies quanto para estudos sobre biogeografia. Só que no caminho de volta para a Inglaterra, o navio incendiou, afundou e ele acabou perdendo a maior parte do material coletado. Em 1859, nos estudos que Wallace fez ao longo de toda a sua vida, ele publicou um ensaio intitulado Sobre a tendência das variedades a afastarem-se indefinidamente do tipo original, que ele desenvolveu o mecanismo evolutivo, no caso, a seleção natural. Diferente de Wallace, Darwin era um playboyzinho. Ele era filho e neto de médicos e ele foi enviado para Edimburgo estudar medicina. Como ele não tinha vocação, e o próprio pai dele percebeu isso, ele mandou Darwin para Cambridge, para que ele se tornasse clérigo. Naquela época, ou se estudava para ser médico, ou se estudava para ser clérigo. Tanto Edimburgo quanto Cambridge foram espaços muito importantes para que Darwin se ambientasse nas discussões sobre botânica, sobre geologia e outras áreas que foram bem importantes para ele absorver ideias sobre a transformação das espécies. Logo que terminou os estudos, Darwin foi admitido no navio HMS Beagle para assumir o posto de naturalista da expedição. A bordo do navio, Darwin viajou o mundo por 5 anos, conhecendo várias regiões, coletando espécimes e fazendo observações importantes, tanto biológicas quanto geológicas, para o desenvolvimento de sua própria pesquisa. 3 fatores foram bem importantes, além de todos os ensaios que Darwin fez ao longo de sua vida, para o desenvolvimento de sua pesquisa. Vamos a elas. Primeiro, o livro Princípios de Geologia de Charles Lyell, Darwin leu logo após o seu retorno para a Inglaterra. No livro, Lyell explica os processos que moldaram a Terra, tanto no passado quanto atualmente. Darwin concluiu que as espécies de seres vivos poderiam não ser imutáveis também. Segundo, Darwin trouxe da viagem aves conhecidas como tentilhões, coletadas em 3 ilhas diferentes do arquipélago de Galápagos, e enviou para um especialista analisar. O fato desses tentilhões serem do mesmo gênero levou Darwin a pensar que espécies diferentes poderiam se originar de um ancestral em comum. Terceiro, Darwin leu o livro intitulado Ensaio sobre o Princípio da População Humana, de Thomas Malthus. Segundo Malthus, as populações humanas crescem mais rapidamente do que a quantidade de alimentos que elas são capazes de produzir. Esse descontrole levaria à fome. Darwin usou o mesmo raciocínio para outros seres vivos e propôs que na natureza ocorreria uma seleção natural das variações hereditárias entre os indivíduos de uma população. Esse seria o princípio responsável pela evolução. Ao longo de 2 décadas, Darwin se aprofundou nos estudos no desenvolvimento de sua pesquisa, até que em 1858 ele recebeu uma carta de Wallace, Alfred Russel Wallace, e ficou impressionado quando viu que ele também tinha chegado às mesmas conclusões. Ele então resolveu se apressar, e junto com Wallace, eles apresentaram as suas ideias para a comunidade científica. No ano seguinte, ele publicou o livro A Origem das Espécies, que é a base do pensamento evolucionista. Segundo a teoria evolucionista de Darwin e Wallace,
Todos os seres vivos, incluindo a espécie humana, descendem de ancestrais comuns e teriam evoluído por seleção natural. Os organismos com características vantajosas no ambiente em que se encontram têm mais chance de sobreviver e de se reproduzir. A prole desses organismos herdaria essa característica vantajosa e esse processo se repetiria ao longo das gerações, podendo levar a uma melhor adaptação ou a formação de novas espécies. E tudo isso leva muito tempo. Lembremos de novo da nossa aula sobre a origem das espécies, onde a hipótese é de que o primeiro ser vivo teria surgido há 3,5 bilhões de anos. Os seres vivos continuariam evoluindo desde então. Enquanto Lamarck propunha que as mudanças se restringiam à vida de um único indivíduo, Darwin e Wallace sugeriram que as mudanças ocorriam a nível de população ao longo de muito tempo. Para finalizar, eu vou voltar com o exemplo dos tentilhões de Darwin para explicar a seleção natural. Provavelmente, as diversas espécies de tentilhões, que são muito semelhantes em termos genéticos, devem ter se originado de uma espécie única ancestral. A diversificação foi resultado da adaptação às condições particulares das diferentes ilhas e foi isso que levou à formação de novas espécies. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que complementa bem essa aula e explica bem bonitinho essas transformações sofridas pelas espécies ao longo de muito tempo. Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com aquele grupo de WhatsApp da turma, tá bom? Ainda tem muita coisa para a gente discutir sobre esse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui abaixo que eu vou respondendo, tá? Uma boa semana e um grande beijo. Tchau, tchau!